Olá, pessoal! Bom, vamos para uma aula de ciências. Então, podem pegar a apostila de vocês. Hoje é dia 5 de junho de 2020. Nós vamos falar sobre as plantas. Então, todo mundo sabe que o planeta é muito cheio de lugares bonitos e curiosos. E em cada um desses lugares é fácil encontrar vários seres vivos, bem diferentes uns dos outros. Em uma única floresta, por exemplo, existem muitas plantas diferentes. Existem árvores altas e árvores baixas de troncos largos ou finos, com folhas largas ou pequenas, e ainda flores vistosas, plantas sem flores e muito mais. Desde sempre o ser humano tem se mostrado curioso pela criação, admirando sua grandiosidade, estudando a criação, o homem aprendeu sobre a importância das plantas para a preservação da vida. Então, nessa unidade, vamos trabalhar um pouco sobre essas descobertas que o homem fez sobre as plantas. Então, podem colocar lá na página 46. Tem planta de tudo enquanto é jeito. Então, aqui o que nós estamos vendo são fotos do Jardim Botânico, localizado no Rio de Janeiro. Esse Jardim Botânico, ele mostra um pouco o quanto as pessoas gostam de plantas. Quem construiu ele foi o rei Dom João VI, tá? Em um lugar como o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, é possível reunir vários tipos de plantas e elas podem ser originais do país em que está, ou de lugares totalmente diferentes, como do Chile ao Japão. E existem plantas que crescem em lugares frios e outras em desertos, e outras ainda que podem crescer dentro da água. Para todas as plantas sobreviverem, o Jardim Botânico recriaram os ambientes de cada planta precisa, ajustando, por exemplo, a temperatura e a umidade. O mundo, então, é como se fosse um grande jardim para todas as plantas. Então, agora a gente vai trabalhar um pouco a definição das plantas, tá? Então, as pessoas costumam reconhecer que estão diante de uma planta quando vem algo com folhas e várias partes verdes. Mas não é só isso. Vamos ver, então, aqui na imagem algumas características, tá? As plantas, elas são formadas por muitas células e elas são ligadas uma aos outros. E nós já aprendemos que elas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, elas são compostas por uma fibra chamada celulose, que dá força e firmeza. Então, são umas fibras brancas que possui a planta. Ela também tem uma substância chamada clorofila, que ela é responsável pela cor da planta. E elas sempre estão fixas em um só lugar. Aí temos as partes das plantas. Então, nós temos as folhas, que é principalmente nela que as plantas produzem o seu alimento e o açúcar. E elas variam bastante de tamanho e formato. Temos as flores, que é presente em algumas plantas e suas cores e cheiros atraem os pássaros e insetos, que levam o pólen de uma flor para outra e garantem a produção das sementes. Frutas guardam a semente que dará origem a uma nova planta. Somente as plantas que têm flores produzem os frutos. E o caule, que liga a raiz com a parte de cima da planta, sustentando os galhos e levando água, nutrientes e alimento por todo o seu corpo. E temos a raiz, que a raiz mantém as plantas fixas no lugar e a maioria delas absorve a água e o nutriente do solo. Tá bem facinho, né? Então, agora vamos lá para a atividade da página 56. Então, aqui nós temos na página 56 o desenho que constitui uma planta. E na página 57, vocês vão dar o nome. Então, ó, temos a setinha aqui apontando o número 1. Então, vocês vão colocar o que é isso daqui? É uma folha? É uma flor? É um fruto? É o caule. E vocês vão numerar todos, vão colocar o nome em todos.
Em seguida, nessa coluna aqui, vocês vão ler e ligar. Então, a produção do seu próprio alimento e obtenção de energia. O que faz isso? O que produz o seu próprio alimento? São as folhas? É o caule? É a raiz? Você vai identificar aqui e vai ligar na correspondente. Tudo bem? Então, até mais.